Olá novamente, você assinante da TV Destaque que nos prestigia. Voltamos no nosso breve intervalo. Estamos falando hoje dos direitos do idoso, não do aspecto jurídico apenas, mas da questão da inclusão, da cidadania, né? Nossa entrevistada é a professora Lisley Freitas, que tem um projeto bem bacana aqui em Guarulhos, voltado ao público idoso, e ela vai dizer daqui a pouquinho para a gente. E antes do nosso intervalo, nós deixamos uma perguntinha no ar para a Lisley, na verdade duas, né? Eu juntei duas em uma. Eu te questionava, Lisley, assim, quais são os mitos, né, que assombram a vida do idoso e no que é esta inclusão, e quando eu falo inclusão, é inclusão em todos os sentidos, né? A participação do idoso em todas as atividades, enfim, a questão da cidadania mesmo. No que isso pode mudar ou derrubar esses mitos que assombram este idoso? Então, vamos lá. Eu vou provocar um pouquinho e devolver a pergunta para vocês, né? Então, existem alguns mitos que eu acho de extrema importância a gente quebrar, até para o idoso que esteja assistindo, ou os filhos, né, que têm o contato com o idoso, saiba o que é mito e o que é verdade. Então, um dos mitos é, quando ficamos velhos, ficamos mais esquecidos. É mito ou é verdade? Eu acho melhor eu responder, viu, Clóvis? Porque, assim, apesar de eu ainda, infelizmente, não ser idosa, mas estou a caminho, o Clóvis não é muito exemplo disso, porque o Clóvis não esquece nada, né, Clóvis? Explica aí pra gente, é mito ou verdade? Eu acho que tudo tem exceção, tá? Sim. Eu convivo com algumas pessoas que são da chamada terceira idade e que têm algumas dificuldades, alguns esquecimentos, né? Não sei se porque tem uma atividade muito intensa na vida acadêmica e tal, a Rosana sabe, né? Quem me acompanha pelo Facebook, às vezes eu recebo algumas mensagens, como é que você consegue, né? Eu trabalho praticamente 16, 17 horas por dia e continuo trabalhando, né? Eu levanto às 6 da manhã e deito meia-noite todo dia. Então, eu não esqueço muito, né? Às vezes tem alguma conta para pagar que me dá um apagãozinho. Um apagãozinho. Mas é um apagão temporário, logo depois a gente lembra, né? Mas eu realmente percebo de que a maioria das pessoas tem algumas dificuldades, né? Eu acho que manter o cérebro ativo é um passo importante, né? Exato. Então, a leitura, eu acho que a leitura é primordial, né? Só para completar, as dificuldades que eu vejo é nas pessoas que se aposentam sem se preparar para a aposentadoria, né? Eu sempre falei isso antes de eu ser aposentado, que eu achava que o INSS deveria fazer um curso preparatório para a aposentadoria. A gente tem um programa assim. Isso deveria ser obrigação, porque as pessoas se aposentam e não sabem o que fazer depois de aposentar. No dia seguinte... E aí, inclusive, vem a questão de depressão, e nós todos sabemos, a pessoa perde o referencial do local do trabalho, do local dos amigos. Perfeito. Né? Eu acho que, para mim, não me afeta, ainda, né? Tanto que o telespectador está vendo, vou fazer 68 anos daqui a 3 semanas, e eu leio sem óculos. Isso é raríssimo. Que não é o meu caso. Não é que o óculos seja... Na verdade, assim, eu sou testemunha. O Clóvis não esquece nada. Nós temos vários trabalhos que fazemos juntos, somos parceiros há anos. E, normalmente, a preocupação dele é tanta que ele me liga e fala assim, você não esqueceu de tal coisa, né? Olha, tal hora não sei o quê. Olha, tal dia, tal pessoa. Tá bom, Clóvis. Então, isso é a prova de que é mito. É mito. É mito. É mito. Então, nós temos uma prova viva de que essa coisa de que ficar velho faz com que a pessoa esqueça as coisas. É mito. Né? Existe toda uma perda, lógico, não só neurológica, mas uma perda física, né? Mas isso não acarreta que uma regra, ficou velho, vai esquecer. Tanto que a gente pode pensar assim, quando é uma criança e a criança esquece as coisas, porque essa criança é espiritada, porque essa criança é toda doidinha, porque vive esquecendo as coisas. Quando é jovem, porque está no mundo da lua, está pensando no namoradinho, esquece as coisas porque não presta atenção. Aí, quando é adulto, porque está muita correria, porque não consegue organizar todas as coisas, acaba esquecendo uma coisa e outra. E quando chega na envelhecência, quando chega na parte, né, do envelhecimento, é porque está ficando velho. É o Alzheimer pegando. Você falou envelhecência. Interessante fala para o isso. telespectador.
Que termo que é esse agora? É um termo muito novo, né? Que vem sendo divulgado, alguns autores já estão utilizando esse termo, que é a fase que está... A gente não tem a fase da infância para a adolescência, né? Da adolescência para a fase adulta. E dessa fase adulta para o envelhecimento, a gente está numa fase da envelhecência. E depois é um dessa processo. envelhecência vem a morrência. Vem a morrência. Né, vai caminhando para o fim, que não necessariamente tem que ser um fim ruim, né? Lógico. É isso. Então, realmente é mito. Não é porque todas as pessoas que estão envelhecendo esquecem. É mito. Um outro mito, né? Quando vai ficando mais velho, precisa diminuir os exercícios físicos. Diminuir não na quantidade, né? Que eu acho que a frequência é muito importante, mas diminuir a intensidade. Eu acho que nesse caso, eu estou aqui, né, palpitando, como eu disse, ainda não cheguei, mas estou perto da envelhecência, né? Mas eu acho que eu não sou exemplo para falar de atividade física e eu acho que o Clóvis também não. Nessa E nisso área, nós combinamos. eu não vou me meter. Não vai se meter. Mas eu acredito que não pela minha mãe. A Lisa conhece a minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais espivetada. A gente conversava esses dias e, é a sua mãe? Eu disse, não sei. Ela deve estar em algum curso, em alguma maratona, não para. em algum coral, em alguma coisa. Então, eu acredito que não. Então, na verdade, a intensidade do exercício físico, sim, ele deve diminuir com a envelhecência, né? Na fase do envelhecimento. É uma outra forma, de atividade. Por quê? O processo cardíaco e pulmonar, ele diminui, né? Essa atividade cardíaca e pulmonar, ele vai diminuindo, como tudo, a gente vai perdendo um pouco. Porém, o idoso não deve parar com as atividades físicas, mas ele deve diminuir o ritmo, mudar o estilo da atividade física, procurar atividades que fortaleça, como a gente fala muito do Pilates, do Met Pilates, ele fortalece os músculos, porque os músculos vão se degenerando, os músculos vão ficando mais flácidos, e com esse tipo de exercício eles vão fortalecendo o músculo para que a parte óssea não vai. Por isso que os idosos vão ficando, né, curvadinhos, porque não tem a força dos músculos para sustentar a parte óssea. E então os exercícios é muito importante, não devem ser parados, porém não com o mesmo ritmo de um jovem, não com a mesma intensidade de um jovem. É que o foco é outro, né, Lisa? E o jovem, ele quer ficar definido, Exato. Ele quer perder peso, é uma questão estética. O idoso, ele não tenha esta preocupação, mas o principal, na minha opinião, ele busca qualidade de vida. Então, é óbvio que ele vai ter uma atividade, vai desenvolver uma atividade que esteja ligada àquilo, né? A questão respiratória, de postural e tudo mais. E aí, Rosana, eu acho que uma coisa que é importante para o telespectador, que nós temos uma responsabilidade também com aqueles que estão nos assistindo, né? É que haja sempre que possível um acompanhamento. Lógico. Profissional, né? Perfeito. Porque muita gente, aliás, um é diferente do outro, né? Então, Lógico. Quantas vezes a gente vê aí uma pessoa de 50 anos que foi fazer uma corrida e caiu, né? Teve um desmaio e veio até falecer. Verdade. Então, mas ele não era idoso, mas ele tinha uma dificuldade que ele, às vezes, nem sabia. Né? E o idoso também, às vezes, eu acho que quem puder ter esse acompanhamento, isso fica como um alerta para que as pessoas não venham a ser surpreendidas. Mas eu queria só ler o seguinte, o papo está ótimo, não é uma pena que a gente tenha uma limitação. Mas você falou no início, e foi dito, que você tem um trabalho né, com o idoso, né? E para valorizar o idoso, para mantê-lo ativo. Eu gostaria que você fizesse a sua propaganda, né? Essa a divulgação importante. Do que consiste, como é que o idoso pode se inserir nesse seu trabalho para que ele tenha a melhoria da qualidade de vida? Deixa eu inserir aqui já a minha última perguntinha, que eu já ia te perguntar o que o idoso busca hoje. Então, assim, a gente sabe que muita coisa, uma grande parte daquilo que o idoso almeja, o teu projeto proporciona.
Então, não é só uma questão de marketing, mas é uma questão até de prestação de serviço exato. de informação. Porque às vezes as pessoas não sabem, as pessoas vão para São Paulo buscar atividades que a gente tem aqui, né? Tão perto. Então, conta pra gente um pouquinho o que é a Vila. Então, o idoso ele busca hoje a qualidade de vida, né? Como a gente vem falando, não é a melhor idade, porém é uma idade que se deve ser observada para viver com qualidade de vida. E a Vila Espaço Cultural, ela promove essa qualidade de vida para as pessoas acima de 50 anos. A gente até diminui um pouco, porque já tem pessoas que estão se aposentando, como bem o Dr. Clóvis disse, já não sabe, está perdendo um pouco a referência. Então, a gente acolhe pessoas com mais de 50 anos oferecendo cursos em diversas áreas. Informática, smartphone, a parte de artes, artesanato, de corpo com o Pilates, como a gente comentou, a parte de palco, música, teatro, violão, canto coral, todos os cursos com um foco muito grande na saúde. Então, não é só chegar lá e cantar, é chegar lá e fazer todos os exercícios para, por exemplo, né, para fortalecer essa área, o que diminui a prospecção dele ter uma pneumonia respiratória. Então, todos os cursos têm um foco na saúde, né? São exercícios. Tem foco na saúde, todos, desde a informática até o Pilates, por exemplo. E a gente tem, além dos cursos, a gente tem uma inserção social muito grande com passeios, viagens, idas a teatros. Isso é muito legal. Então, eles fazem amigos, eles têm uma convivência muito legal dentro do espaço. Conta um pouquinho pra gente aquele que você comentou comigo antes da gravação, a respeito das duas senhoras que se conheceram, que eu achei muito legal. Então, elas moram em frente uma da outra, em 2 prédios. E ontem, elas saindo do espaço, tiveram aula, saíram do lado da vila. E aí eu acompanhei e as duas estão maior papo conversando. Aí eu perguntei, falei, vocês já se conheciam por morar em frente? Não, a gente se conheceu na vila. Hoje elas são amigas, hoje elas passeiam, a família se conhece. Né? Então, é muito legal porque legal isso. Eles acabam criando esse vínculo novamente. Eu não falei das perdas. Então, a vila, ela acaba promovendo esse ganho novamente. Eles têm os amigos de escola, eles muitas vezes conseguem até trabalhos, né? Claro. Voltar a produzir alguma Por que coisa. não um namorado, uma namorada, Namorado, exatamente. uma companhia, né? Lisa, passa pra gente o telefone e o endereço, porque eu tenho certeza que o pessoal vai ter interesse em conhecer. Então, a Vila Espaço Cultural fica na Avenida Emílio Ribas, número 750. E a gente convida quem quiser conhecer e experimentar uma aula gratuita, sem compromisso, para ver como é, para ver se gosta, esteja convidado. E o telefone para agendar essa aula ou para ir lá conhecer é 24400090. Muito bem. Fazer um convite para a dona Marli, né? Isso, Minha mãe. dona Marli, já estou convidando faz tempo. Já foi convidada faz tempo, então agora está oficialmente convidada. Eu vou ver se arrumo um tempinho de ir lá numa aula também. Nas suas 18 horas diárias? Rosana, olha, viu como a gente É uma pena. introduzindo esses assuntos que não são relacionados diretamente ao direito, e eu acho que nós devemos de fazer isso com um psicólogo, com um médico, porque são todos, Já fizemos, né, com o psicólogo, tivemos, Paulinho. né? E eu agradeço de coração a Disley pela presença dela, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o telespectador também gostou. E certamente até o final do ano, mais um pouco à frente, a gente vai pautar mais um programa para a gente falar de outras questões que eu estou, né, aqui querendo falar, mas não dá tempo, né? Agradecer a tua presença e tenho certeza que o telespectador também gostaria de falar a mesma coisa para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutor Clóvis, doutora Rosana. Para mim foi um imenso prazer poder estar aqui, falar de um assunto que eu gosto tanto, e eu sei que tem muito mais a ser falado, né? E estou à disposição, a Vila Espaço Cultural está à disposição de vocês, né? E eu agradeço muito a presença aqui. Parabéns, Lisney, pelo trabalho, assim, pela dedicação. Eu conheço de perto, a gente, né, se conhece há muito tempo, e eu quero te cumprimentar, assim, pela sua dedicação. Obrigada, Tá Rosana. bom? Muito bem. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todos.